Que bom que você está aqui. Isso é um sinal que você entendeu as reais necessidades de você conhecer um pouco mais sobre a doença, sobre o impacto do exercício e os benefícios que este pode trazer para o sujeito que desenvolveu a hipertensão arterial sistêmica. A hipertensão arterial sistêmica é uma das doenças cardiovasculares que mais mata no mundo. E além disso, já é sabido que existe um número crescente de sujeitos das mais diversas faixas etárias que desenvolvem essa patologia ao longo da vida. Portanto, profissionais de educação física que tenham conhecimento teórico, técnico, prático sobre a prescrição do treinamento para essa população, com certeza poderá se diferenciar no mercado e atender uma parcela considerável da população que necessita de um atendimento especializado. Bom, sem mais delongas, vamos para a nossa aula. E antes de mais nada, é importante a gente conceituar o que seria hipertensão arterial sistêmica. Bom, a hipertensão arterial sistêmica, ela é uma doença crônica, degenerativa, caracterizada por níveis elevados e sustentados da pressão arterial. Ou seja, ela é uma doença na qual a gente tem uma alteração da pressão arterial, uma elevação da pressão arterial, e essa pressão arterial ela fica sustentadamente em níveis superiores aos desejados. A hipertensão arterial, como eu havia dito, é uma das doenças cardiovasculares que mais mata no mundo. Ela atinge tanto pessoas jovens quanto pessoas em idades avançadas. E já é sabido também que existem alguns fatores de riscos que predispõem à hipertensão. Eu tenho certeza que alguns deles você já sabe, como por exemplo o excesso de peso, a hereditariedade, ou seja, fatores genéticos, ou seja, se você é filho de pais hipertensos, você tem mais chance de desenvolver a hipertensão arterial, maus hábitos alimentares, principalmente quando se fala em excesso de sódio, sujeitos que apresentam doenças metabólicas pré-existentes, como por exemplo a diabetes. A diabetes ela pode gerar uma predisposição à hipertensão arterial. A hipertensão arterial ela tem relação à raça, né? Então sujeitos de raça negra, essa população ela apresenta mais chance de desenvolver a hipertensão arterial e assim por diante. Então nós temos aí alguns fatores que são considerados fatores de risco para o desenvolvimento da hipertensão arterial. Bom, ter o conhecimento dos fatores de risco é importante, porque a gente começa a trabalhar e pensar na prevenção do surgimento da doença. E a gente sabe que esses fatores de riscos, muitas das vezes, eles acabam gerando distúrbios ou um mau funcionamento nos mecanismos de controle da pressão arterial. E aí esses mecanismos de controle funcionando de forma inadequada, eles perdem a capacidade de manter a pressão arterial dentro de um valor considerado ótimo. Ou seja, esses mecanismos não funcionando de forma adequada, eles perdem a capacidade de manutenção da homeostase da pressão arterial. Bom, nós temos alguns mecanismos que controlam a pressão arterial. E esse controle da pressão arterial, ele é feito de forma rápida, média e longa. Ou seja, nós temos mecanismos que fazem uma regulação momento a momento. Qualquer alteração da pressão arterial, esses mecanismos eles percebem e já tentam corrigir essa alteração da pressão arterial. Nós temos mecanismos de controle de pressão arterial que controlam a pressão arterial de forma de médio prazo, ou seja, eles demoram minutos ou até mesmo horas para identificar a alteração da pressão arterial e tentar corrigir essa alteração. E nós temos os mecanismos que são chamados de mecanismos de longo prazo. Esses mecanismos de longo prazo, eles demoram horas até dias para perceber a alteração e tentar corrigir
essa alteração da pressão arterial. Então vejam, nós temos mecanismos considerados de curto, médio e longo prazo que tentam corrigir as alterações da pressão arterial momento a momento, em médio prazo e longo prazo. E aí a gente sabe que os fatores de risco agem sobre esses mecanismos e esses mecanismos eles começam a se danificar e perdem a capacidade de manter a pressão arterial dentro de valores considerados normais. Esses mecanismos, eles são mecanismos neurais, eles são mecanismos hormonais e até mesmo nós temos alguns órgãos que controlam ou auxiliam no controle da pressão arterial, como por exemplo os rins. Então nós temos vários mecanismos, dentre esses que eu falei, nós temos outros mecanismos que trabalham coletivamente para a manutenção da pressão arterial. Bom, e como é que é feito o diagnóstico da hipertensão? Como é que eu sei que o sujeito é hipertenso? Todo diagnóstico, ele é feito, ele é proferido por um médico. Então, por algum motivo, o sujeito ele se dirige a um médico e esse médico faz algumas medidas de pressão arterial de consultório e com base nessas medidas de consultório ele sugere uma investigação mais aprofundada. Essa investigação mais aprofundada ela é feita através do mapa. O mapa ele nada mais é do que uma medida ambulatorial da pressão arterial. Como é que funciona essa avaliação? O sujeito ele vai com equipamento, um dispositivo que afere a pressão arterial dele momento a momento, e esse dispositivo vai ficar com o sujeito durante 24 horas. E aí o cardiologista, com posse das informações do monitoramento da pressão arterial durante as 24 horas, ele faz ou não o diagnóstico da hipertensão arterial. Então existem alguns pontos de corte, ou seja, o que se espera da pressão arterial durante as 24 horas? Que ela fique inferior a 125 por 75 milímetros de mercúrio, pressão arterial sistólica e diastólica. Durante o seu momento acordado, que eles chamam de vigília, a pressão arterial ela precisa ficar abaixo de 130 por 85 milímetros de mercúrio, pressão arterial sistólica e diastólica. E já durante o sono, a pressão arterial ela precisa ficar com valores inferiores a 110 por 70, pressão arterial sistólica e diastólica. Caso ocorra um desencontro do que foi monitorado e do que é esperado, o cardiologista ele vai entrar com alguma intervenção para tentar corrigir essa alteração da pressão arterial. Então, a partir do momento que é feito o diagnóstico da hipertensão, o cardiologista ele vai entrar com a intervenção ou o tratamento, né? Tratamento e intervenção. Esse tratamento e intervenção, ele pode ser realizado de forma farmacológica ou não farmacológica. Muitas das vezes, quando você tem um diagnóstico de pressão arterial elevada, ou seja, um diagnóstico de hipertensão arterial, aonde a pressão arterial sistólica fica entre 140 e 159 milímetros de mercúrio e a pressão arterial diastólica fica entre 90 e 99 milímetros de mercúrio, se você não tiver nenhuma outra doença pré-existente, muitas das vezes os cardiologistas eles entram com um tratamento não farmacológico de forma exclusiva durante 6 meses. O tratamento não farmacológico que eles utilizam é o exercício físico. Então o sujeito começa a fazer exercício físico durante 6 meses para tentar utilizar o exercício físico para o controle da pressão arterial. Dependendo de como for as respostas do sujeito frente ao exercício, o cardiologista ele entra ou não com ação medicamentosa. Mas veja, muitas das vezes o exercício físico ele é utilizado como tratamento exclusivo para controle da pressão arterial. Então nós temos nas mãos uma ferramenta extremamente eficiente
para controle da pressão arterial. Muitas das vezes, os efeitos do exercício físico, ele supera os efeitos de agentes medicamentosos. Portanto, saber prescrever exercício do ponto de vista de volume, intensidade, frequência, tipo de exercício é de suma importância para que você tenha os reais efeitos benéficos do exercício associado à segurança de treinamento. A grosso modo, os exercícios eles podem ser divididos em exercícios aeróbios e exercícios resistidos. Bom, os exercícios aeróbios ou resistidos, tanto um quanto o outro, eles vão gerar efeito agudo, subagudo e efeito crônico da pressão arterial ou na pressão arterial. O que seria um efeito agudo do exercício físico? Então, o exercício físico, quando a gente faz o exercício físico, nós temos alterações imediatas na pressão arterial. Ela tende a se alterar, ela tende a subir durante uma sessão de treinamento. Ou seja, isso seria uma resposta aguda. Entretanto, depois do exercício, a pressão arterial ela tende a ficar mais baixa do que o valor pré-exercício. Então, eu tenho uma redução da pressão arterial pós-exercício, que seria o efeito subagudo. Como efeito subagudo, nós temos o que a gente chama de hipotensão pós-exercício. No entanto, essa hipotensão ela é mais sustentada e se tem maiores magnitudes se eu conseguir organizar o exercício de forma adequada. Organizar, eu digo, volume, intensidade, tanto do aeróbio quanto do exercício resistido. Quando eu consigo organizar isso de forma adequada, eu tenho um efeito hipotensor potencializado. Além disso, nós temos o efeito crônico. O efeito crônico, ou a alteração crônica da pressão arterial frente ao exercício, diz respeito ao efeito somatório de várias sessões de treinamento ao longo de um período. Então, por exemplo, o sujeito ele treina 3 vezes por semana durante 4 meses. No final desse programa de treinamento, nós temos alterações na pressão arterial e essas alterações decorrentes de várias sessões de treinamento é o que a gente chama de efeito crônico do exercício. Então, tanto o exercício aeróbio quanto o exercício resistido, ele tem esse potencial. Por que é importante a gente entender esses efeitos e como controlar esses efeitos? Por que a gente tem essa preocupação? Porque a gente sabe que durante o exercício nós vamos ter uma alteração na pressão arterial. A pressão arterial vai aumentar. E muitas das vezes, dependendo da intensidade dessa alteração, da magnitude dessa alteração, eu posso desenvolver um aneurisma ou romper um aneurisma. Haja visto que um dos efeitos letais da hipertensão arterial é uma maior fragilidade do sistema cardiovascular. Então, o sistema cardiovascular mais frágil, ele te abre possibilidade, ele te aumenta a chance de desenvolvimento de aneurisma ou de rompimento de aneurisma. Por isso que a gente precisa organizar o treinamento ao ponto ou a fim de não ter alterações de pico de pressão arterial durante a sessão de treinamento. E como havia dito também, quando a gente pensa no exercício, a gente precisa organizar o exercício de tal maneira que a gente consiga ter os melhores efeitos subagudos. O que é o efeito subagudo? É aquele efeito aonde se tem a hipotensão pós-exercício, que se espera a hipotensão pós-exercício. Porque veja só, o hipertenso ele tende a ter a pressão arterial elevada por conta da patologia, e aí o exercício físico ele tende a reduzir a pressão arterial desse sujeito quando comparado com os valores pré-exercício. Só que essa redução da pressão arterial pós-exercício depende de
como vai ser a sessão de treinamento. Caso contrário, você pode até perder o efeito hipotensor. Eu treino e a pressão arterial não se altera de forma importante. Além disso, alguns trabalhos mostram que esse efeito hipotensor pode perdurar por até 24 horas, dependendo de como fizer o treinamento. E por fim, a gente sabe que existem, por decorrência do exercício, várias adaptações no nosso organismo. Essas adaptações ao treinamento dependem de tempo de treinamento. Então, quando eu vou treinando de forma regular, por consequência desse treinamento de forma regular, eu vou tendo um ajuste no meu sistema cardiovascular, hormonal, sistema nervoso central, e coletivamente esses ajustes me ajudam na redução da pressão arterial. E é isso que a gente chama de efeito crônico do exercício. Bom, infelizmente nós estamos chegando ao fim dessa aula. Eu gostaria muito de aprofundar mais o conteúdo, avançar com mais conteúdo, mas para essa aula o nosso tempo ele é limitado. Mas se você tiver interesse em aprofundar o conteúdo, conhecimento, se especializar ainda mais na prescrição de treinamento voltado para essa população, eu posso te oferecer uma condição especial, ou seja, um curso onde eu te dou muito mais conteúdo, muito mais informação. Então, nosso curso ele tem uma carga horária maior, e nesse curso nós vamos nos aprofundar em conceitos e definições, os mecanismos de controle da pressão arterial, quais são eles e como eles trabalham, como que a doença interfere nesses mecanismos. Vamos falar de forma mais profunda sobre efeito agudo, subagudo e crônico. Qual é a diferença entre o exercício aeróbio e o exercício resistido? Qual modelo de treino eu preciso priorizar para essa população? Quais os volumes, intensidades? Quando a gente fala de exercício resistido, quantas séries, repetições, intervalo, como é que eu manipulo isso para esse sujeito hipertenso? Abordo também as diretrizes do treinamento. Como é que eu vou montar uma sessão? Como é que eu vou organizar essa sessão ou essas sessões ao longo de uma semana de treinamento? O que eu priorizo? O que entra como suporte? Quais são as orientações e diretrizes para monitoramento da pressão arterial? Quais são os valores que me permitem iniciar um programa de treinamento? E quais são os valores que me sugerem para interromper o programa de treinamento? Ou seja, existe aí valores adequados para o sujeito iniciar, existe também valores de pressão arterial que podem ser sustentados durante uma rotina de treinamento. E se passar desses limites, a gente pode postergar o treinamento, a gente pode suspender o treinamento, tudo isso para garantir mais segurança e eficiência para o nosso aluno. Eu tenho certeza que com esse aprofundamento, você vai poder melhorar ainda mais o seu atendimento, gerar mais valor e com isso se destacar no mercado de trabalho. Se você tiver interesse e se isso fizer sentido para você, clica no botão e eu vou te levar para um outro nível. Um abraço e até breve.